Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos continuar aqui agora, só que com um tema um pouquinho diferente que estão me pedindo aqui de várias áreas. Estão querendo que eu fale sobre a história e geografia de Mato Grosso. Nesse caso, eu gostaria de deixar bem claro para vocês a importância e a relevância da geografia de Mato Grosso para os concursos públicos aqui em nosso estado, ok? Vamos rapidamente gravar os vídeos mais objetivos possíveis, tá ok? Período colonial. O período colonial em Mato Grosso, ele vai de 1525 a 1822. Essa é a época que nós denominamos e que se é denominado período colonial. Em 1494, Portugal e Espanha, que haviam tomado dianteira da expansão marítima e comercial europeia nos séculos XV e XVI, dividiram entre si os territórios descobertos no continente americano durante as grandes navegações com o Tratado de Tordesilhas. O acordo traçou o meridiano localizado 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, passando sobre as atuais cidades de Belém no Pará, e Laguna e Santa Catarina. As terras a oeste dessa linha pertenciam à coroa da Espanha, enquanto que as terras a leste eram do rei de Portugal. Esse tratado que sempre aparece na maioria da história do Brasil aí, aparece o Tratado de Tordesilhas, ok? Pelo Tratado de Tordesilhas, a região do atual estado de Mato Grosso pertenceria à Espanha. Os primeiros exploradores do território mato-grossense foram, portanto, os castelhanos. Eles teriam sido precedidos pela expedição de um marinheiro português, náufrago de uma expedição espanhola que afundou no litoral de Santa Catarina, chamado Aleixo Garcia, em 1525. São duas situações interessantes para a prova. Primeiro, Mato Grosso já pertenceu à Espanha no Tratado de Tordesilhas e o nome de Aleixo Garcia, ok? Fascinado por lendas indígenas que relatavam a existência de um império no oeste onde reinava um rei branco e a prata era abundante, Aleixo Garcia, utilizando uma antiga rede de caminhos indígenas chamado Piabiru, conseguiu atingir as fronteiras do Império Inca através do Pantanal mato-grossense, de onde trouxe muitas peças de ouro e prata. Ao retornar com as riquezas obtidas, Aleixo Garcia foi morto pelos índios Paiaguá. Outra coisa importante, a partir de agora e de muito tempo, as nações indígenas, elas são grafadas em nome singular e não plural. Então, não Paiaguás, e sim Paiaguá, ok? Isso daí é devido ao nome próprio e sem flexão de gênero, adotado pela Associação Brasileira de Antropologia, em 1953. Então, você não diz mais Paiaguás, Paiaguá, não Carapós, Carapó, não índio Chavantes, mas índio Chavante. Claro isso aí, ok? Continuamos. Cabe destacar que os exploradores espanhóis que estiveram em terras mato-grossenses no século XVI foram motivados pelas buscas de riquezas, principalmente metais preciosos, muitas delas contadas em lendas. As expedições eram organizadas em Assunção e subiam o rio Paraguai. Com o intuito de estender a denominação espanhola na América do Sul e alcançar as riquezas andinas, desde as primeiras entradas, os espanhóis buscavam conhecer o curso do rio Paraguai e chegar às suas nascentes. Hoje se chama essa região genericamente de Pantanal, denominação dada pelo Bandeirantes Paulistas, mas nos textos e mapas produzidos até o século XVIII ela aparece como Laguna de los Charayes, uma referência ao povo indígena que vivia nas margens de um trecho do rio Paraguai. Até porque, se você levar em consideração geograficamente, se você optar pela verdade, aqui não tem pântano. Mato Grosso não tem pântano, tem uma planície alagada, então não é Pantanal, mas acabou denominando-se. No ano de 1942, adelantado do Rio Prata, Alvar Nunes Cabeça de Vaca, incluindo Domingo Martinez, de ir lá de explorar o Rio Paraguai com a finalidade de descobrir e explorar novas terras. No dia 6 de janeiro de 1543, com o objetivo de estabelecer
um núcleo de povoamento que serviria como ponto de apoio às expedições espanholas. Irala fundou no Pantanal, nas proximidades da Lagoa Gaíva, Puerto de los Reyes, o primeiro povoado intitulado pelos europeus em territórios matogrossenses. Ok? Vamos para algumas coisas mais importantes aqui. As bandeiras paulistas. As bandeiras foram expedições que percorreram no interior do Brasil, a partir do século XVII, com o objetivo de procurar as riquezas minerais não encontradas no litoral e aprisionar índios para trabalharem como escravos. Pessoal, vou dar uma dica bacana para vocês. Aprendam a palavra índios, aprendam a dizer índios sem problema nenhum, que é o que denomina no Brasil o que predomina. Mas o nome correto, inclusive defendido por muitos grandes pensadores, entre eles Darcy Ribeiro, que dá o nome a essa nossa lei, que é a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que eu estarei gravando nos próximos dias, a Lei Darcy Ribeiro 9394/96. O Darcy Ribeiro, ele denomina no seu livro Povo Brasileiro como silvícolas, aqueles moradores da selva, aqueles habitantes da selva. Silvícolas, índios, foi nome dado pelos estrangeiros, como se fosse da Índia ou um derivado parecido de Índia, indiano, índios. Só estou dizendo isso. Se aparecer na prova ou aparecer alguma questão em qualquer lugar do Brasil que você fizer, silvícolas, aprenda, silvícolas é o nome correto dos primeiros moradores de nossa terra, são chamados de silvícolas, ok? O principal centro de partida das bandeiras foi a vila de São Paulo. Essas expedições, geralmente organizadas e custeadas por particulares, receberam o nome de bandeiras, porque levaram à frente um estandarte. Estandarte é uma bandeira, né? Então eles levavam uma bandeira, a bandeira de determinada pessoa, determinado grupo, denominava-se esse grupo, e é por isso que veio o nome Bandeirantes. Os bandeirantes exploraram a maior parte do território brasileiro, ultrapassando as linhas de Tordesilhas, atingindo ainda terras de alguns países que hoje fazem limite com o Brasil. Entre as primeiras bandeiras que atingiram os sertões de Mato Grosso, os historiadores registraram a de André Fernandes, que entre 1613 e 1615 percorreu os atuais territórios de Goiás e Tocantins. Na região do Rio Araguaia, onde contornou a ilha do Bananal e retornou pela margem esquerda, passando pelo nordeste do atual Mato Grosso. Alguns dos bandeirantes são muito extensos, são muitas pessoas, mas vamos até alguns aqui. Inclusive, iremos nos até a Manuel Bicudo. Manuel de Campos Bicudo, entre os anos de 1673 e 1682, atingiu a confluência do rio Cuiabá com o Cochipó. Quem mora em Cuiabá sabe onde é esse local. Estabelecendo o acampamento denominado São Gonçalo, plantou roças e, após as colheitas, seguiu viagem. Passou pela região da Chapada dos Guimarães, nominando seu ponto culminante de São Jerônimo, que é aquele paredão, que é aquele local em Chapada chamado Morro de São Jerônimo. Quem conhece Chapada dos Guimarães, ainda que seja pelo site, pelas vistas, sabe onde é o Morro de São Jerônimo, ou já chegou a ver. Nas proximidades do rio Araguaia, teria encontrado uma mina de ouro, onde havia algumas inscrições que lembravam os instrumentos do martírio cristão. Tal fato deu início à lenda das Minas dos Martírios, mito que seria responsável pela atração de outras bandeiras à sua procura pelos atuais estados de Mato Grosso e Goiás. As lavras do Cochipó-Mirim, pessoal. Em 1717, uma bandeira comandada por Antônio Pires de Campos, filho de Manuel de Campos Bicudo, atingiu novamente a foz do rio Cochipó, rebatizando-o de São Gonçalo Velho. O sertanício estava procurando as Minas dos Martírios, que julgava ter visto quando estivera na bandeira de seu pai entre 1673 e 1682. Ele voltou para ver se ele encontrava as Minas dos Martírios, aonde acreditava-se ter lavras e lavras e lavras de ouro, tá bom? No vale do rio Cochipó, ele encontrou os Bororo, chamados pelos paulistas de Cochiponé. Após incendiar sua aldeia, capturou dezenas de índios para trabalhar como escravos nas lavouras do litoral paulista. Olha que coisa maravilhosa. Ele chega, ao invés de conquistar, ao invés
desse bandeirante estar junto com os silvícolas, os índios, ele coloca fogo na aldeia, mata alguns e ainda captura à base de sangue puro. À base de sangue puro as conquistas de terra. No retorno para São Paulo, encontrou outra bandeira chefiada por Pascoal Moreira Cabral que, informado da existência dessa nação indígena, dirigiu-se para a região. Subiu o rio Cochipó, passando pela aldeia destruída, indo encontrar os Cochiponé na confluência com o rio Mutuca. Entretanto, a bandeira de Pascoal Moreira Cabral acabou sendo repelida pelos nativos. Essa bandeira de Pascoal Moreira Cabral não foi tão longe que os nativos se uniram e conseguiram repelir, conseguiram expulsar, dizimar ou simplesmente assustar esses bandeirantes. Quando do retorno ao acampamento estabelecido em São Gonçalo Velho, os sertanistas acabaram encontrando ouro no leito do rio Cochipó, deslocando-se então a intenção da bandeira de Pascoal Moreira Cabral, de predadora de índios, passava a ser prospectora, ou seja, voltada à procura de metais preciosos com os bandeirantes se tornando garimpeiros. Primeira oportunidade, primeiro interesse de Pascoal Moreira Cabral, nada mais era do que aprisionar os índios. Como ele não consegue, ou ele tem essa repelência dos índios, e volta correndo para o acampamento, mas em Cochipó, ele acha ouro, ele agora muda o foco. Ele deixa de ser essa pessoa que busca índios, que busca aprisionar os índios, e passa a ser procurador de ouro de lavras. Outras duas bandeiras que juntaram-se a de Pascoal Moreira Cabral e São Gonçalo Velho, a de Fernão Dias Campo e a dos irmãos Antônio e Gabriel, João e Felipe Antunes, Maciel, que está aclamado guarda-mor regente pelos mineiros, tornando-se o primeiro administrador dessas minas, com a função de repartir as datas minerais, cobrar os impostos para a coroa portuguesa e aplicar a justiça. A confirmação dessa nomeação ocorreu em 27 de abril de 1723, por ato do capitão-geral Rodrigo César de Menezes, governador de São Paulo, sendo essa designação aprovada posteriormente por Dom João V, rei de Portugal, em 28 de julho de 1725. Como havia necessidade de dar ciência às autoridades da descoberta das jazidas, Pascoal Moreira Cabral enviou um emissário ao governador da capitania de São Paulo, Dom Pedro de Almeida, Portugal, levando amostras de metal encontrado, juntamente com um termo comunicando o descobrimento. Com esse documento, o bandeirante visava assegurar os direitos de descobridor e explorador das minas de ouro encontradas na região por seus homens. O termo lavrado de São Gonçalo Velho é datado de 8 de abril de 1719 e é considerado pelos historiadores como a ata da fundação de Cuiabá. Então, os historiadores denominam a ata da fundação de Cuiabá justamente no dia 8 de abril de 1719. Não confunda a ata da fundação de Cuiabá com a escolha de Cuiabá como capital de Mato Grosso, porque na realidade não é do momento da fundação de Cuiabá que ela se torna a capital de Mato Grosso, não, tá, pessoal? Não confundam isso, apenas se atenham à capital de Cuiabá. O aniversário de Cuiabá é em 8 de abril, todo ano 8 de abril. Por que ano? 1719, ok? A descoberta dessas lavras no rio Cochipó acabou dando origem ao ciclo de ouro no oeste brasileiro, em uma região situada muito além do meridiano proposto pelo Tratado de Tordesilhas. Com o crescente processo de exploração, em pouco tempo São Gonçalo Velho tornou-se um arraial relativamente populoso. O arranchamento seguia marginal o rio Cuiabá, subindo pela margem esquerda do rio Cochipó, a partir de sua foz. Entre 1720 e 1721, ocorreu a chegada dos primeiros padres, o que motivou a construção de uma capela na localidade em honra a São Gonçalo. Pronto, até aí. Os arraiais de São Gonçalo Velho da Forquilha, nos primórdios da mineração cuiabana, constituíam-se na chamada Lavras do Sutil.
Lavras do Cochipó-Mirim. Atualmente, São Gonçalo Velho é uma comunidade ribeirinha situada na área urbana de Cuiabá, rebatizada como São Gonçalo Beira-Rio, enquanto o Arraial da Forquilha, posteriormente chamado Cochipó do Ouro, foi elevado à categoria de Distrito Municipal de Cuiabá e permanece até hoje. O Cochipó do Ouro permanece até hoje a região de São Gonçalo, o São Gonçalo Beira-Rio, e que você pode conhecer estando dentro da cidade de Cuiabá. A partir daí vem uma grande descoberta. Essa grande descoberta é uma das mais importantes que existe dentro da história de Mato Grosso, colônia: as lavras do Sutil. Nos primeiros tempos da mineração, como os sertanistas haviam colocado praticamente todos os seus escravos à procura de ouro e quase não cultivavam lavouras para a subsistência, houve escassez e fome. O resultado das primeiras roças de mandioca, milho e feijão foram desanimadores, pois gafanhotos, pássaro e uma praga de ratos introduzida nas minas, através dos carregamentos que partiam de São Paulo, destruiriam a maior parte dos alimentos. Com o tempo de viagem entre São Paulo e Cuiabá era bem maior que entre Rio de Janeiro e Lisboa, tamanha era a dificuldade. Vocês não escutaram errado, não. Tamanha era a dificuldade de chegar alimento em Cuiabá, de chegar alimento para os bandeirantes. As dificuldades eram tão grandes via rio, fluvialmente falando, que a distância para você chegar de São Paulo a Cuiabá era maior do que do Rio de Janeiro a Lisboa. Só para você ter ideia como que era a dificuldade. E o abastecimento era irregular e muitas mercadorias chegavam deterioradas na região, chegavam estragadas aqui na região, chegavam as mercadorias vencidas, vamos assim dizer, estragadas. O pescado e a caça tornaram-se o alimento cotidiano dos mineradores. Com o tempo, o aumento da demanda dos produtos agrícolas levou um pequeno grupo de sertanistas a desenvolver uma agricultura de subsistência. É claro que era o peixe, é claro que eles tinham que comer, eles tinham que lutar para tentar sobreviver aqui, já de acordo com as dificuldades que vinham tanto da plantação como aquilo que chegava de São Paulo. Miguel Sutil de Oliveira chegou às minas cuiabanas com os primeiros bandeirantes, adquirindo um sítio localizado na foz do Riacho da Prainha. Nesse local, com a ajuda de João Francisco, apelidado de Barbado, ele sobrevivia pescando e tocando roça para abastecer os arraiais mineradores de São Paulo, de São Gonçalo Velho e da Forquilha. De acordo com os historiadores, uma manhã do mês de setembro de 1722, Miguel Sutil determinou que 2 escravos índios fossem procurar mel nas matas do cerrado, existentes nas proximidades. Os índios, no entanto, só retornaram ao entardecer, trazendo 430 gramas de ouro retirados do sopé de um morro situado na margem do córrego da Prainha. Descobria-se então dessa forma uma mina de ouro de maior potência, as Lavras do Sutil. Isso é primordial na história de Mato Grosso, isso é relevantíssimo, isso cai demais mesmo, ok? A descoberta das Lavras do Sutil. A disseminação da notícia provocou alvoroço nos mineradores de São Gonçalo Velho da Forquilha, que mudaram em peso para o local dessa descoberta, situado às proximidades da atual colina da igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Com tanta gente chegando, o terceiro arraial foi fundado pelos bandeirantes nas Minas Cuiabana, sob a invocação do Senhor Bom Jesus do Cuiabá, denominado mais tarde e simplificada para Cuiabá. Segundo o trabalho apresentado pelo historiador Paulo Pitaluga de Costa Silva, o nome Cuiabá originou-se do rio que conduziu os bandeirantes até a região e estaria associado ao vocábulo guarani, Cuiaverá, uma corruptela de Quiaverá, cuja significado seria Rio da Lontra Brilhante. E essa hipótese sustentada pela explicação contida em uma carta escrita no ano de 1741 pelo padre Agostinho Catanhales ao adelantrado da província do Paraguai, Dom Rafael de La Moneda, ok? Então, daí se deriva o nome da cidade de Cuiabá, hoje capital de Mato Grosso. A descoberta das Lavras do Sutil aumentou ainda mais o interesse da coroa portuguesa pela região
De acordo com os cronistas, as minas produziam em apenas um mês cerca de 6.000 quilos de ouro. Você não entendeu errado, você não escutou errado não. De acordo com eles, produziam 6.000 quilos de ouro. O mineral abundante parecia inesgotável, e o que impulsionou um grande fluxo de viajantes, de pessoas para chegar até a cidade de Cuiabá. Vamos para frente, vamos caminhando aqui porque é muita coisa, tá ok? Aí chega em Cuiabá, os irmãos Leme. Quando foram descobertas as lavras do Sutil, o governo da capitania de São Paulo era exercido por Rodrigo César de Menezes. A grande produção aurífera fez com que o governador decidisse transferir a sede do governo paulista para Cuiabá. Seu objetivo era fiscalizar de perto as minas cuiabanas, medo de alguém roubar, medo de alguém subtrair aquilo que ele havia descoberto, combatendo a sonegação e aumentando a arrecadação de impostos devido à coroa portuguesa, além de estimular a procura e exploração de novos veios auríferos. O controle político da região mineradora cuiabana nos primeiros tempos, no entanto, encontrava-se nas mãos das lideranças locais que detinham o poder econômico e de mando na região. Para estabelecer com mais eficácia a governabilidade portuguesa sobre as minas, havia necessidade de eliminar lideranças ou cooptá-las para serviço de sua majestade, em seu propósito de ocupação, uma vez que esses líderes poderiam se insubordinar em relação à tributação imposta pela metrópole, para que não houvesse insubordinação desses grandes líderes, queria gente deles. Então os irmãos João e Lourenço Leme eram considerados os mais poderosos sertanistas das minas cuiabanas. Antes de sua partida para Cuiabá, os Lemes haviam cometido uma série de crimes e desordens na capitania de São Paulo. Dentre seus delitos, os historiadores destacam o assassinato do bandeirante Antônio Fernandes de Abreu em 1717, vários estupros e assalto às fazendas. Olha que pessoal maravilhoso foi governar, veio aí para as minas de Cuiabá, viu pessoal? Olha que pessoal assim de altíssimo nível ético de grande escalão. Só para você ter ideia. Foragidos da justiça paulista tomaram o caminho de Moções, sendo responsável pela descoberta do varadouro de Camapuã e da rota pelos rios Coxim e Taquari para Cuiabá. É claro que algumas dessas cidades hoje já não estão no estado de Mato Grosso, devido ao estado de Mato Grosso do Sul. Chegaram nas minas cuiabanas no final de 1719, acumulando uma fortuna imensa na exploração das jazidas. Apesar da situação financeira confortável, deram prosseguimento a toda sorte de arbitrariedade e elegeram para os principais cargos pessoas de sua inteira confiança, assim como destituíram aqueles caídos em desgraça. Com a fama de homens violentos, a lenda conta que Leme não passava um dia que matasse ou mandasse matar alguém. Não tinha um dia na vida deles que eles não mandavam matar ou eles mesmos matavam alguém. Tamanha era a onda de assassinatos. Então diz aí, continuando, que enquanto isso, Sebastião Fernandes do Rego, provedor do rei da fazenda, em um trama com o ouvidor-geral Manuel de Melo Godinho Manso, conseguiu que os Lemes lhe entregassem ouro para aquisição de escravos, mantimentos, armas e depois mercadorias que julgassem necessárias em Cuiabá. Conseguindo o intento, o provedor trouxe de Itu o filho do bandeirante assassinado pelos irmãos e o convenceu a dar queixa deles com referência a esse e outros crimes cometidos. Olha a artimanha do Sebastião, que era o provedor real da fazenda, já com medo da fama dos Lemes, para não se chocar de frente com eles, para que ele não viesse também a ser assassinado, ele traz o filho do bandeirante assassinado e coloca ele para denunciar os irmãos Leme. O processo correu em segredo de justiça e no dia 15 de setembro de 1723, o governador expediu bando ordenando a prisão ou a morte de João e Lourenço, sob a acusação de régulos. Você não sabe o que é régulo? É aquele que apresenta um comportamento tirânico. Ele foi condenado pelo crime, pela atividade de tirania. Os irmãos eram incriminados pelas atrocidades que haviam cometido na capitania de São Paulo e nas minas de Cuiabá, que lhes desse abrigo, que seria considerado traidor da coroa portuguesa,
além de ter os seus bens confiscados. Eles que eram milionários, eram ricos, de um dia para a noite estavam sendo procurados, foragidos sem nenhum teto para morar. É claro, após terem feito riquezas, após terem descobertos com a sua tirania, com a sua onda de assassinato, agora eles já estavam sendo perseguidos porque alguém queria tomar aquilo que eles já haviam conquistado e agora tinha uma oportunidade boa. Destaca-se essa atitude repressiva do governador, que também visava reforçar sua política de controle dos poderosos, uma vez que, conforme sublinhado anteriormente, havia perigo de insurreição comandada por essa força local, já que eles haviam assumido, por autoridade própria, a lei e a ordem da região das Minas, representando o risco à hegemonia do poder monárquico português nas Minas Cuiabanas. Para que não houvesse uma revolta, para que não houvesse uma insurreição, o que eles quebrassem essa hegemonia, eles tentaram fazer de tudo para controlar ali aqueles poderosos, para que não houvesse nenhuma perca do comando. Em 15 e 23 de setembro de 1723, ocorreu uma perseguição implacável aos irmãos na capitania de São Paulo. Lourenço foi morto a tiros e João algemado e remetido para Salvador, capital da colônia, onde seria decapitado ainda em 1723, a famosa pena de morte que existia aí no Brasil. Os bens do Leme foram confiscados pelas autoridades, nem para os filhos ficaram, não usufruíram de nada, sendo uma parte dividida entre o provedor Sebastião Fernandes do Rego e o ouvidor Godinho Manso. Os parentes, amigos e todos os que haviam ajudado os irmãos, tanto na capitania de São Paulo quanto em Cuiabá, foram acusados de traição à coroa, mas aos poucos conseguiram se livrar dos respectivos processos criminais. Inclusive, se você buscar alguns anais aqui no estado de Mato Grosso, se você for buscar alguma documentação, você vai achar, inclusive, algumas situações aí, alguns documentos que provam que não só essa época, como o confisco, o julgamento de todas as pessoas que ajudaram os irmãos Leme, como também as suas atrocidades. Até aqui, a história colonial de Mato Grosso 1. Estaremos indo para a história de Mato Grosso 2, partindo de Rodrigo César de Menezes, para que fique uma aula mais dinâmica do que uma cansativa de 1 hora, 2 horas, 3 horas sem intervalo, para que vocês não fiquem cansados aí com a aula, ok? Gostou? Achou bacana? Só te peço uma coisa, compartilha com quem precisa, com aquela pessoa que está estudando também para o concurso, assim como você e eu. Dê um like aí e mande o seu joinha, manda o seu recado. Quer falar comigo? http://radiociências human, human.minhawebradio.net. Alguém está dizendo para mim, Rogério, eu quero falar com você, mas pelo menos via Facebook. Como que eu posso falar contigo? Procure no Facebook Rogério Humanas. Rogério Humanas. E me mande o convite, eu te adiciono, tá? Eu não tenho costume jamais de não adicionar nenhum candidato, nenhum colega que seja. Pode me mandar o convite que eu adiciono você aqui no Facebook. A minha maior ideia, né, o que eu gostaria que você fizesse, é que você adicionasse o nosso canal, o canal aí do professor Rogério Melo Humanas, né, do professor Rogério Melo Humanas, vinculado ao Rádio Ciências Humanas, onde tem várias gravações de História de Mato Grosso e também outras aulas de todas as áreas, ok? Um abraço, meu querido, fique com Deus, muito obrigado por vocês. Aula 1 de História Colonial de Mato Grosso, te espero na aula 2, ok? Obrigado, tchau, tchau, até mais.